terça-feira de estudo bíblico, mas algo incrível está acontecendo em nome de Jesus. Eu creio. Pode sentar, povo de Deus. Amém, amém. Oh, como é bom estar na casa do Senhor. O microfone está legal? Tá bom? Tá bom? A equalização tá bacana? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Ô irmão, já vamos imediatamente, porque o culto passado não deu nem para ir para a segunda parte. Foi um dos maiores cultos que eu ministrei aqui. Em nome de Jesus. Tem que me cortar. É porque nós estamos falando aí, principalmente para os irmãos que não vieram na terça-feira da semana passada. Nós estamos fazendo uma série de estudo bíblico especial, estudando o quê? A Bíblia. Amém? Culto passado, eu nem senti a hora passada, faltava até muito assunto, mas nós conseguimos aí vencer. Irmãos, hoje então nós vamos falar, semana passada nós falamos sobre propósito. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação. Amém? Então nós falamos de revelação. E hoje nós vamos falar sobre o assunto. Qual é o assunto que é tratado na Bíblia de capa a capa? Parece que não. Mas um livro escrito ao longo de mais de 1500 anos, por dezenas de autores que nunca se conheceram, muitos deles nem se leram, um não leu o outro, e Deus contou a mesma história. É uma das maiores expressões que se trata de um livro sobrenatural. Que embora as pessoas que escreveram fossem diversas, o autor sempre foi o mesmo. O autor é Deus. Amém? E o Espírito Santo nos contou uma história, de capa a capa. E essa história tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Amém? Amém. Pastor, mas como assim Gênesis fala de Jesus Cristo? Sim. E Levítico? Sim. E Josué? Sim. E Crônicas? Sim. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus, de uma maneira às vezes clara e às vezes de uma maneira implícita. Amém? E hoje o culto é todo dedicado a mostrar isso. Obviamente que eu não vou conseguir mostrar em todas as passagens, mas eu vou mostrar algumas passagens exemplificativas. Amém? Então me acompanha? Quando é que nós vamos ver a primeira manifestação de Jesus Cristo nas Escrituras? Logo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. É a primeira manifestação de Jesus Cristo na Escritura Sagrada. Nessa parte, Deus está criando, né? Ele está criando. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus está criando, até que chega um momento que Deus vai criar um ser humano. E olha que lindo. Vamos ver Jesus aqui. Lembra que eu falei? Às vezes é explícito, às vezes é implícito. Amém? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí continua. O que eu quero chamar a atenção? Irmão, Deus é um, não é? Mas Ele é três. E aqui, de maneira muito sutil, Deus mostra que quando Ele estava criando, Ele não estava sozinho. Por quê? Como é que o senhor viu isso, pastor? Plural. Deus fala todo, né? Estabelecerei, criarei, construirei. Quando Ele tem que falar na primeira pessoa, Ele fala, mas aqui Ele está mostrando que Ele não está sozinho. E Ele fala: façamos, plural, a nossa imagem.
Lembra que a palavra de Deus conta uma única história? Tem coisa que está dita aqui, mas que vai ser explicada lá na frente. Nós vamos ver a explicação. João capítulo 1, versículo 1. Olha a prova de como é que Jesus estava ali naquele momento. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Hoje eu vou passear na palavra, para lá e para lá. Isso aí, obreiros, ministros, atenção. A dinâmica aqui, vou dar aos irmãos. João capítulo 1. Vamos lá? No princípio, irmão, o que nós estamos vendo no capítulo 1 de Gênesis? O princípio, não é isso? O princípio. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, lembra? Façamos a nossa. O Verbo estava lá. Quem é o Verbo? Logos. Quem é o Logos? O Cristo. E o Verbo era Deus. Verbo é outra coisa? Não, o Verbo era Deus. É Deus, amém? Lembra que Deus está criando as coisas e fala: faça, faça, faça. Verbo é falar, palavra, não é isso? Faça o céu, faça a relva, palavra. Jesus, na verdade, não apenas estava, ele estava criando, amém? Ele estava criando, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Logos, a grande razão do universo. Depois você lê em Colossenses, Jesus é a plenitude da criação, amém? Então quando Deus falava faça, 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 a operação era Jesus, amém? Jesus estava ali com Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Pastor, mas que mistério, não entra na minha cabeça essa história de trindade. Deus é um, mas Deus é três. Calma, um dia nós vamos pregar só sobre isso, amém? Por enquanto, continua no teu coração em fé. Deus é um e ele é três. E Jesus estava lá no início. A primeira manifestação de Jesus nas Sagradas Escrituras já acontece no primeiro capítulo. Amém? Deus estava criando e Jesus estava lá, participando, sendo o vetor da criação. Ó que lindo. E para por aí, não, irmão, se a gente parar, olha para mim, se a gente pegar cada livro das Escrituras, nós vamos encontrar Cristo. Nesse caso está implícito. Está implícito. A gente vai notar ali no plural. E a gente vai entender esse plural lá em João. Amém? Agora olha para outra passagem. Olha aqui. Capítulo 1. Ainda no capítulo 1. Agora, aliás, vamos no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3. Capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Enquanto vocês vão achando, vou explicar. Então vamos lá. Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, pôs sobre o ser humano para reinar sobre o mundo, com a soberania de Deus, que Deus ungiu o ser humano e falou: vai lá e governa. Bota a mão nos animais, pode comer de toda a fruta do campo e tal, só não vai comer daquele fruto. Regra, mandamento. Um mandamento: não coma do fruto da consciência do bem e do mal, pois se comer, certamente morrerá. Falando muitos, né? A gente já conhece essa história. O que Adão e Eva fizeram? Medo. Quando comeram, tomaram uma decisão: conhecer o mal. Deus é o supremo bem. Com Deus o mal não pode coabitar. Então, não é que Deus fez uma maldição, não. Deus apenas deu ao ser humano o que o ser humano decidiu. Amém? Deus falou: não comam que vai morrer. Você não vai comer? Então, infelizmente, vai ter que sair da presença de Deus. Não vai mais poder ter acesso à árvore da vida. Agora, homem vai suar para se sustentar, mulher vai ter dores do parto. Vocês conhecem essa história, né? Mas Deus é misericórdia. Deus estabeleceu a regra, mas Deus também estabeleceu o plano de salvação. E o plano de salvação é Cristo.
E esse plano ele já é anunciado imediatamente depois do pecado. Deus vai e já coloca o plano em operação, dizendo para Eva essas palavras. Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando para a cobra, para a serpente, para o dragão. Quem é esse aqui? Quem é? O diabo. Você é crente que fala diabo? Diabo. É isso? Não, pode falar. Em nome de Jesus não tem medo não, né? É o diabo, é o Satanás, é Beelzebub, é esse bicho aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, olha só, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Irmão, está aqui. A primeira vez que Deus fala sobre o plano. Serpente, diabo, você terá inimizade com o filho da mulher. O filho da mulher vai pisar a tua cabeça. Você vai ferir, mas ele vai pisar a tua cabeça. Isso aqui é a cruz. Amém? A cruz. A semente da mulher é Cristo. Cristo viria. Deus já está anunciando. Cristo vai ser feito carne e vai sepultar o plano de Satanás. Já logo no início. E onde que isso fica claro, meu irmão? Vamos lá, rapidamente. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Amém? Comigo? Vamos lá. Versículo 21. Romanos 5, 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no momento em que o pecado entrou no mundo, Deus preparou o plano de salvação. E esse plano de salvação era Jesus. E ele aconteceu por causa do mérito do ser humano? Não, ao contrário. O ser humano tudo que podia fazer de errado fez. Foi por graça. Amém? Então Jesus já estava ali. Então o homem foi criado, Jesus estava ali. O homem pecou, foi expulso, Jesus estava ali, sendo anunciado. Vamos avançar mais um pouquinho? Gênesis capítulo 12, versículo 1. A partir, meu irmão e minha irmã, desse capítulo 3 de Gênesis, Deus vai nos contar a história da vinda de Jesus. É isso que ele está contando o tempo todo. Ele está falando sobre a vinda de Jesus. E é isso que está no cerne da história de Abraão. 12:1. Gênesis 12:1. Deus anunciou a vinda de Cristo. E agora Deus vai colocar em movimento o processo da vinda de Cristo. E ele começa ele separando um homem. Jesus vai ter que vir ao mundo, né? Então ele vai construir essa história a partir de agora. Então ele vai lá na Ur, numa cidade mesopotâmica, cheia de pecados, e hoje a gente até já estudou aqui, já está escavada, não há quem diga lá fora que essa cidade não existia, ela existiu, e ela era pagã pra caramba, porque era um centro de culto pagão, tem até um zigurate lá, escavado bonitinho. Nós vamos lá visitar um dia, se Deus permitir, amém? E estava ali, Deus foi a ele e disse: sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu tenho uma promessa para você, algo grande vai acontecer na sua vida, amém? E aí quando Abraão está chegando na terra prometida, Deus vem
e diz para ele. Amém? Então, comigo? 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão, ele ainda nem era Abraão, né? Era Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da tua casa e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando: Abraão, sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar. Você vai ter um filho, e desse filho vai nascer uma nação, e essa nação vai carregar a genealogia do rei. Ainda Deus não está falando que é rei, vai falar que é rei com Davi, né? Lá na frente, ainda não sabemos que é rei. Vai vir alguma coisa desse povo que vai sair das suas entranhas, Abraão. E esse povo que você vai dar origem será o vetor que trará a bênção para a humanidade. Todas as nações da terra, todas as famílias, nações. Amém? Cristo. Deus está anunciando para Abraão: Jesus vai vir da tua genealogia. Amém? O que é a história do povo hebreu, meu irmão? A história do povo hebreu, por que a história do povo hebreu é tão importante? Porque ela é a história da vinda do Messias. Amém? Tudo que vai acontecer na história do povo judeu é o processo que vai levar a vinda do Messias. Tanto é que toda hora vai ter um profeta falando: ó, vai acontecer, e ali vai aumentando um ponto e outro, e a história vai se desenrolando até a vinda do Mestre. Amém? Olha como é que, por exemplo, vamos lá, Paulo explica essa passagem de Gênesis. Vamos lá para Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Lá no Novo Testamento, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas 3, 16. Amém? Olha Paulo interpretando Gênesis capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 a 3. Posso? Pode. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as no plural, né? Posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade era Cristo. Amém? Então, Paulo está olhando para aquele trecho e está nos explicando. Quando Abraão recebe a promessa, ele recebe a promessa de um povo? Sim. Mas a promessa não era só o povo. O povo não era o objetivo, era o meio. Amém? Era o caminho. Você será pai de uma nação, e através dessa nação todas as nações serão abençoadas. Quem é esse filho que está sendo anunciado a Abraão? Não era Isaac, era Jesus. Amém? Ô irmão, o tempo é muito curto, mas se a gente pudesse pegar uma passagem dessa, sabe, destrinchar ela todinha, irmão, como vai ficando claro. Por isso, meu irmão, minha irmã tem que sair daqui, tem que ler tudo de novo, amém? Até que é um culto, esse culto de terça-feira agora é de anotar, estou até vendo a irmã ali. Vamos anotar, amém? Vamos, porque isso aqui é a meditação fundamental da nossa fé, a gente entender essa história. Glória a Deus. E olha que importante, não apenas através de Abraão a gente sabe que Jesus vai ser o Redentor, mas também ali já está sendo explicado como a redenção vai acontecer. Qual é o mecanismo da salvação? A fé. E olha que lindo. Gálatas 3:8. Mesmo capítulo. 3:8. Volta só um pouquinho. Amém? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti. Amém? Então está explicando, vai ser a fé. Irmão, olha para mim. Tem gente que não entende isso, vai entender hoje, né? Sempre, do início ao fim, a salvação foi pela fé em Jesus. Aí tem um crente muito comum que pergunta: mas peraí, então Deus não é justo? Porque se Jesus veio num ponto da história, só para você saber, é 2000 anos depois de Abraão, então significa que tudo que aconteceu antes de Jesus está todo mundo perdido? Vai todo mundo para o inferno? Não, meu irmão. Nós acreditamos em Jesus para a gente ler a palavra. Mateus, João, Pedro acreditaram em Jesus porque eles viram o Verbo. Davi foi salvo porque ele acreditou na promessa do Messias. Amém? Abraão foi salvo porque ele acreditou na promessa do Messias. Essa sempre foi a diferença. Quem olhou para Cristo antes de Cristo vir pela fé, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Mesmo sem ter visto Jesus, creu. Isso foi imputado por justiça. E a pessoa foi salva. Amém? Nós cremos no que nós vemos através da leitura da Bíblia. Esses homens creram naquilo que Deus tinha prometido. E sempre foi Jesus. Amém? Nós estamos em Abraão falando de Jesus. Nós estamos em Isaac falando de Jesus. Nós estamos em Jacó falando de Jesus. Nós estamos em José falando de Jesus. Nós estamos lá em Êxodo, lá com Moisés, falando de Jesus. O tempo todo nós estamos falando de Jesus. E esses homens foram grandes homens porque eles creram na promessa. Amém? Amém. E a promessa é Cristo. Vamos para os Salmos. Salmos capítulo 20. Na verdade, Salmo é um salmo, né? Não é um capítulo. Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, capítulo 1. Salmo 22, desculpa, capítulo. Salmo 22, versículo 1. Amém? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Irmão, por que esse trecho está aqui? Vamos lá. Mateus capítulo 27, 46. Mateus 27, 46. Sete 46. Irmão, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Nós estamos no povo hebreu. O povo hebreu lia as Escrituras. Lia as Escrituras. Lia as Escrituras. Muitos sabiam de cor. As pessoas leram o Salmo 22, versículo 1. E aí um dia, num ponto da história, muitos desses que leram esse salmo estavam no Gólgota, vendo aquele entre três ali sendo crucificado e ouviram ele falando isso aqui. Amém? 6,46. Posso? Deu? Amém. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, ou yama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Estava escrito lá no Salmo 22, porque essas seriam as palavras que Jesus iria usar na cruz. As pessoas estavam ali vendo Jesus, ao ouvir isso, as palavras dele, entenderam que Jesus já estava falando muito antes. Amém? Que aquilo haveria de acontecer. É só essa passagem? Não. Vamos para Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1.
Essa aqui vocês vão matar rapidinho. 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Irmão, mais tarde, lá em Mateus capítulo 22, 44, Jesus vai explicar o que isso significa. Mateus 22, 44. Vou ler até antes, tá? Vou começar no 41. Posso? E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogar. Ora, o que as pessoas estavam esperando? Um rei que viria da casa de Davi. Então todos achavam que era um rei de carne, que viria como um grande soldado para fazer guerra contra os inimigos, no caso na época os romanos, e libertar o povo. Sempre o sonho era terra, essa terra que a gente usa para plantar. Sempre achavam que o problema era uma questão de território, era uma questão de nação, de povo. Esses não estavam entendendo a palavra. O próprio Davi escreveu aquele salmo. E o Davi revelou: o meu Senhor se sentará ao lado de Deus para vencer os inimigos. Então Davi reconheceu o que os homens diziam, nem Davi, que era o grande rei, havia reconhecido. Davi sabia qual era o papel dele na história. E os homens olhavam para Davi e idealizavam Davi, mas Davi idealizava Cristo. E Jesus está mostrando: vocês ficam idealizando Davi, esperando um homem de carne e osso para vir libertar vocês desses inimigos de carne e osso. Vocês estão pensando pequeno. Davi me viu. Ele me viu sentado à destra de Deus, colocando um verdadeiro inimigo sobre meus pés, que é o diabo. Esse é o inimigo. Disse o Senhor ao meu Senhor. O rei disse: há um maior que eu. Amém? Está claro? Por que Davi foi salvo? Porque ele viu e creu em Jesus. Amém? Infelizmente, muitos hebreus não tiveram essa fé. E Jesus está ensinando. Tanto é que no final ninguém mais respondia, ninguém mais provocava ele. Amém? Então, meus irmãos, olha, nós estamos vendo anúncio implícito, não é? Agora vamos ver alguns anúncios mais claros. Vamos lá. Isaías capítulo 7, versículo 14. Veja que a gente já passou pelo Pentateuco, pulando para sabedoria, e agora estamos nos profetas, que eu quero que vocês vejam que o tempo todo está falando, tá? Eu estou pegando aqui por amostragem, como se a gente estivesse lendo todos os livros da Bíblia, amém? Cada gênero. Isaías 7, 14. Desculpa. 7,14, perdão. 7. Então vamos lá. Deus criando, e Jesus estava lá. O homem pecou, Deus já anuncia Jesus. Começa o plano. Separa Abraão, você vai ser o pai de uma nação, e através da tua herança vai abençoar todas as nações do mundo. E aí começa o plano redentor. Nessa história aparece Davi. Davi vai escrever um salmo olhando para Cristo. A fé naquele que há de vir. Isso está salvando as pessoas.
Mas tem gente que não está entendendo, está com o coração fechado. Jesus vem e explica. Amém? Os profetas o tempo todo chamavam o povo ao arrependimento. É ou não é? Arrependei-vos, creia em Deus, venha para próximo do Senhor. E esses mesmos profetas diziam: há um Redentor, Ele vai vir. E olha o que Isaías diz, 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Irmão, Isaías fala com clareza: esse Salvador vai vir de uma mãe virgem. Quem é essa mãe virgem? Não sabe. Precisa ir lá no Mateus para ver? A gente já sabe, né? É ou não? A estrela, os reis magos. São 3 reis magos, não, irmão? Mago é um negócio que depois inventaram. Está escrito na Bíblia, mago, né? São pessoas sábias que eram 3 só. A Bíblia fala 3? Procura aí. Às vezes a gente pega as coisas e vai, né? Não tem 3 aqui não, falando no plural. Quantos é? A gente sabe que são 3 presentes, mas que eram 3. E se eles têm nome? Irmão, não está na palavra não. Tem gente até que no dia aí da virada de ano aí, no perto de, né? Depois da virada do ano ainda faz umas coisas assim para 3 nomes, né? Nada disso está na Bíblia. O que está na Bíblia é que Jesus nasceu. Amém. E o sinal, estrela, Jesus nasce de uma virgem. Oh, irmão, tadinho, Isaías viveu 800 anos antes de Cristo, ele está falando isso. E é só isso, não, irmão. Se a gente ficar em Isaías, a gente é capítulo falando de Jesus. Mas vamos rapidamente aqui para o 9:6. Olha outra revelação. 9:6. Passa um capítulo aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está anunciando Jesus. Um filho nos será dado. É o Filho de Deus, já está dando nome. Quem é Jesus? Jesus, quando chegou, ele se anunciava como quem? Filho de Deus. Não é para todos que Isaías está usando essa palavra. O Filho vai vir. Amém? Vamos pular lá para 53, Isaías 53. Semana passada a gente falou desse capítulo. Vou ler só uma passagemzinha rápida. Isaías 53. O servo sofredor. Vamos já para o versículo 3. Vou ler inteiro não, que a gente já leu semana passada. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ô irmão, olha só, carpinteiro, Pedro negando, levando a cruz, tomando pancada. Jesus só tomou pancada física aqui, mas ele está tomando pancada desde o início do ministério dele, todo mundo contra ele. Homem de dores, homem combatido. Ele está falando de Jesus. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguns olhavam para Jesus e ficavam com pena. Aquele homem ali está morrendo. Mas olha, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nunca foi Jesus, fomos nós. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí, é a cruz. Lembra que eu falei semana passada? Isaías viu a cruz e interpretou desse jeito. Amém? Dá para falar mais, irmão? Se a gente ficar aqui só em Isaías, vai ser todo capítulo. Mas vamos mais um só. 61. Logo que Jesus começou o ministério dele, o primeiro ato dele foi o quê? Descer as águas, não foi? E ali naquele momento viu-se o quê? Os 3 evangelhos, 4 evangelhos falam dessa cena, de maneira diferente, mas falam da mesma cena. Veio sobre ele uma manifestação de Deus, o Espírito Santo, né? Que veio como pomba. Se era uma pomba, ele não sabe, pode ser uma nuvem, pode ser uma sombra parecida com uma pomba, veio como pomba, né? Ali sobre Jesus. E olha que lindo, Isaías já anunciava isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Olha só a palavra evangelho.
boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. E se continuar, o que é isso aqui? Sermão do monte. É claro, meus irmãos, sempre foi Cristo. Sempre foi Cristo. Tem aqui a Bíblia fala de guerras, fala de batalhas, fala de um monte de coisa. Mas a grande história que perpassa tudo isso, Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a nós mesmos. A gente olha para a experiência de Ló e aprendemos com os erros de Ló, não cometemos os mesmos erros de Ló. A gente olha para Abraão e a gente se inspira em Abraão, mas também a gente se delimita de alguns defeitos. A gente olha para Davi e admira Davi, mas chega uma hora que a gente fica com receio de Davi. Sempre Deus mostrando, olha, vai olhando para esses exemplos, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, mas está percebendo que nenhum deles é santo, que nenhum deles é perfeito, que nenhum deles pode ser aquele que haveria de vir. E aí vem Jesus, não erra, não peca, não vacila, vai até o fim. É esse, amém? É assim que a gente tem que ler essa história. Às vezes as pessoas lá fora ficam preocupadas, mas Deus mandou matar os amalequitas, até as crianças de peito. Que absurdo, irmão, está olhando para a casquinha do negócio e não está enxergando o boi que está atrás. Ali está sendo contada a história de Jesus, porque se os amalequitas continuassem ali, o povo hebreu seria destruído, e se o povo hebreu fosse destruído, como que o Redentor viria ao mundo? Deus está o tempo todo balizando essa mesma história, amém? Estou cansando vocês ou dá para a gente frequentar mais algumas passagens? Provar tá? Mas vamos para os profetas menores então? Miqueias. Agora eu vou mais nos profetas menores, porque a gente vai pouco nos profetas menores. A gente tem medo dos profetas menores. Ai, pastor, eu sei de cor todos os nomes dos livros da Bíblia, mas quando chega um profeta menor, eu começo a embaralhar. Vamos lá. Miqueias. Até para achar é difícil, né? Depois de Jonas. Miqueias. Vamos direto para o capítulo 5. Eu vou seguir em ordem, tá? Vai ficar fora da cronologia da história de Jesus, mas a gente vai seguir em ordem para facilitar. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2. Lembra que Isaías falou que ia nascer, ia ter um sinal, e nasceria aquele que viria a ser Emanuel, de uma virgem. Contou isso, né? Mas onde que ele vai nascer? Você fica cortar a Bíblia e reorganizar. Parece que o Evangelho já está escrito. Miqueias nem fala onde. Olha lá. Miqueias 5:2. Posso? E tu, Belém, Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então fala nome e sobrenome. Como é que o povo lia isso e achava que era um rei normal? Aquele que vem da eternidade. É Jesus que estava lá com Deus criando o mundo, o universo. E ele vai nascer aonde? Na menor das cidades, Belém. Belémzinho, pequenininha, vilazinha, até hoje a cidade pequena, nunca prosperou. Belém foi a cidade de onde veio Davi. Dali viria Jesus, para saber que aquele que haveria de vir, o Senhor do meu Senhor, que está sentado na destra de Deus, viria da genealogia, mas não se limitaria à genealogia de Davi. Bonito, né, irmão? Está tudo aqui. E aí vamos mais 2 versículos para frente, 4. Amém? 5:4. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Lembra que Abraão? Todas as nações do mundo serão abençoadas, até os confins da terra. Nós não falamos de Jesus Cristo 2000 anos depois dele? Mesmo descrente, você perguntar, qualquer pessoa, mas já ouviu falar em Jesus? É um nome sobre todo nome.
Amém? Tudo aqui. Zacarias. Vamos para o 6:8, rapidinho. Miqueias 6:8. Só uma folha na frente. Posso? 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e andes a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Irmão, Sermão do Monte. Se você for picotando aqui, você monta o Sermão do Monte todinho. Eu até falei no culto passado, Deus começa manifestando a sua justiça, não é? Para a gente ter confiança nele. Depois ele nos mostra o seu amor. Significa que o amor de Deus nós só vamos entender lá em 1 de João? Não, o amor de Deus permeia toda a Escritura, né? É ali no final, como uma história, como uma novela. Sabe quando o desfecho é grandioso ali? Quando tudo faz sentido? É lá, João ali, 5 livros para acabar a Bíblia, ele fala, Deus é amor. Mas se você acompanhar as Escrituras, a conclusão já fica evidente muito antes. Amém? Deus é misericórdia, é a redenção, é o amor, é o cuidado, né? É a graça. Aqui é o Sermão do Monte. Veja quando Jesus falou, ame ao próximo como a ti mesmo. Você sabe que Jesus estava citando as Escrituras? Isso já estava escrito. Mas os homens não entendiam. Agora vamos para Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9, 9. Zacarias, vai para frente. Você vai passar Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Zacarias 9, 9. Já vamos caminhando aqui para a conclusão. Acho que já ficou claro. Amém? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Em cima do jumentinho, não é? E nessa passagem, não vou cansar vocês de lá, mas Jesus até fala, pegue a jumenta, né? Ele até dá hora, vai lá, pega a jumenta, filho de jumentinho, filho de jumenta, traz para mim, para que as Escrituras se cumpram. Amém? Ele fez intencionalmente, porque Zacarias tinha dito. Vamos continuar em Zacarias? Um pouquinho para frente, 11 e 12. Esse aqui, a gente fica triste. 11 e 12. Capítulo 11, versículo 12. Estão comigo? E eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai, e pesar o meu salário 30 moedas de prata. Quem que é esse aqui? Judas, cobrando. Judas nem usufrui do dinheiro, né? As tais 30 moedas de prata. Oh, Judas, não leu nas Escrituras, Judas? Triste. Mas vamos lá, para terminar. Zacarias 12, 10, aí do lado. Posso? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassarão e o prantearão como quem pranteia por um ungento, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus, o que trouxe a graça, o Espírito, foi transpassado. Lembra no final da crucificação? Transpassado, ele saiu água, não tinha nem mais sangue, e as pessoas choraram ao olhar para a cruz. É isso. Cristo estava dito, estava claro, estava evidente aqui. Amém? Está claro o ponto, meu irmão? Amém.
eu passei pelo Pentateuco, falei de história lá com Abraão, falamos ali dos Salmos, que são os livros de sabedoria, dos poetas, falamos aqui dos profetas maiores e menores, estamos só falando de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia só tem uma história, a história de Jesus. Amém? É a história de Jesus. E a própria Bíblia, ela fala isso. Irmão, eu poderia falar dos sacrifícios, lembra dos sacrifícios? Tinha que pegar lá um bezerrinho, né? Dependendo do pecado, você podia pegar uma codorna, não é isso? Por que tinha um sistema sacrificial que aqui os livros dos históricos falam, até que quando os reis iam fazer uma festa, pegavam 100 bois para matar, né? Irmão, o problema era matar boi? O problema era o sangue de animais? É isso que ia resolver o problema do mundo? Nunca foi, meu irmão. Mas era uma figura do grande sacrifício que haveria de acontecer. Amém? Ou eu poderia falar também lá daquela passagem em que Moisés está passando pelo deserto e as serpentes atacam o povo. Serpente, lembra da serpente? Serpente com Eva, serpente ali, né? No meio do deserto, atacando o povo. E aí Deus dá uma ordem para Moisés: levanta então uma serpente de metal, porque todo aquele que olhar para o alto vai ser liberto daquelas serpentes. Não é isso? E aí lá na frente, em João capítulo 3, Jesus explica para Nicodemo: da mesma maneira que aquela serpente foi levantada no deserto para livrar o povo das serpentes que os atacavam, assim foi decidido pelo meu Pai que o Filho teria que ser levantado, e todo aquele que nele crê será salvo. Amém? É tudo figura, imagem, uma história única e coesa. Isso é sobrenatural, porque Moisés, meu irmão, nunca conheceu Zacarias. Zacarias, será que leu Isaías? Não tenho certeza. Amém? E eles estão aí, dizendo a mesma história. E a própria Bíblia que nos conta. João capítulo 1, versículo 17, para a gente encerrar. João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, capítulo 17. Você pulou um monte de passagem, um monte de coisa. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmão, o que é a Bíblia? A palavra de Deus é a verdade, não é isso? Ela sempre falou de Jesus. E a verdade vieram por Jesus. Jesus é a palavra. Palavra, Jesus, tudo é a mesma coisa. Bíblia, tudo é a mesma coisa. Amém? Qual é o mais importante objetivo quando a gente entende isso? É entender que nós não somos capazes de compreender a Bíblia se não for olhando do ponto de vista de Jesus. Se você não colocar o óculos Jesus, você não entende as Escrituras. Vai aparecer um livro de história, às vezes vai aparecer um livro sem sentido. Jesus tem que te conduzir na leitura. Por isso não existe Escritura sem Jesus, não existe fé sem Jesus. O Filho é o centro da história. E qualquer um que desviar desse caminho, meu irmão, não vai entender nada. Não vai entender nada. E aí, perigo da interpretação equivocada. Nós nunca vamos trazer para esse altar, uma bandeira de paz. Nós não vamos trazer símbolos para cá. Amém? Nós não vamos entoar cânticos antigos. Nós não vamos comemorar dias específicos. Nós não vamos falar de dietas alimentares. Nós não vamos fazer aqui um rosário de leis, de cerimônias. Não, meu irmão, porque isso tudo é sombra do passado. Isso aqui Isso aqui é a moldura do quadro. Não adianta a moldura ser, ilustrada, cuidada, se você não dá atenção e cuida do quadro. O quadro é Jesus. Amém? Isso tem que ficar claro para o crente. Por isso a gente define: a palavra de Deus é revelação, e a revelação é Cristo. Glória a Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.